Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento que me estejam a ver. Bem-vindos àquela que é a vossa 15ª lição. Estas lições que eu vos tenho aqui vindo a trazer são dentro daquilo que é o programa do Político de Topo, ou o método do Político de Topo. Efetivamente, aquilo que eu pretendo trazer aqui é uma reflexão que seja objetiva acerca do funcionamento das leis do poder, como é que funcionam as relações de poder público, serviço público, políticas públicas, relações sociais dentro daquilo que são as instituições públicas e perceber de um ponto de vista não só histórico, como realista, ou se preferirmos, eu não gosto muito do termo realista porque ele remete-nos já para uma específica corrente de opinião da ciência política e das relações internacionais. Prefiro pragmática ou operacional, operativa, a partir do trabalho, da forma como as coisas funcionam, porque esta ideia das 12 oficinas, das 12 áreas de vida, é trazer precisamente essas regras que não estão muitas vezes visíveis, mas que estão lá. E que estão lá e que estruturam basicamente as relações de poder invisíveis, digamos assim, dentro daquilo que são as estruturas públicas, de serviço público e de poder. Esta é uma regra que existe e que está muitas vezes escondida e que nem todos admitem, mas que tem a ver essencialmente com a natureza competitiva do poder, porque o poder é extremamente competitivo. Aliás, as relações de poder e as relações de serviço público imperam esta questão da competitividade. A competitividade é aqui vista como algo que traz maior eficácia, eficiência, produtividade e crescimento. Embora isto, efetivamente, de um ponto de vista espiritual, pudesse ser desafiado sob muitos pontos de vista, mas do ponto de vista real do funcionamento desta oficina, que tem a ver com políticas públicas e que tem a ver com relações de poder institucional e que tem a ver essencialmente com o serviço público, acaba por ser uma regra absolutamente essencial. Isto tem muito a ver com as estratégias, com as teorias políticas e com o exercício prático do domínio. E o domínio permite, evidentemente, controlar a situação. Tem a ver com o aspecto defensivo, tem a ver com a defesa dos seus próprios interesses, e isto implica, sempre que haja um confronto ou um conflito, que haja um aniquilar completamente a posição do outro, daquele que é o adversário, porque sob pena de nós perdermos a nossa própria estrutura, porque o outro depois virá, obviamente, destruir-nos a nós, não é? Numa perspectiva de sobrevivência e de lógica conflitual em contexto de sobrevivência. Porque é exatamente isso que acontece dentro do serviço público e das organizações públicas, é assim que os Estados funcionam uns com os outros, porque é neste nível primitivo que estamos. E eu aqui sou muito prático e pragmático, eu não vos vou estar aqui a vender algo que é bonito, mas que na prática não existe. E o facto de eu trazer aqui Maquiavel e Robert Greene, as 48 Leis do Poder e o Príncipe, é precisamente porque é essa perspectiva que eu vos quero trazer. Uma perspectiva real e prática do que são as relações de poder, do que é o poder público e a forma como ele se estrutura e como ele se nos apresenta. E, portanto, é sob essa perspectiva e sob essa égide que estas lições estão a ser dadas. Então, 15ª lição, aniquile totalmente o seu inimigo. Então, o que é que isto significa? Filosofia da aniquilação total. Esta filosofia da aniquilação total, ou da destruição total, ou da destruição, diria eu, apocalíptica, destruição total do outro, ela vem muito desta ideia de que aniquilar totalmente o inimigo sublinha, enfatiza, que para garantir a estabilidade de poder nenhuma brasa pode permanecer, ou seja, nenhuma faúlha, nenhuma brasa, nada que permita que o outro se reerga ou ponha em causa a nossa própria estrutura, uma vez uma situação de guerra ou competição estabelecida, deve ser determinada a total destruição. Ou há uma situação de equilíbrio e nunca se proporciona a guerra, ou se existe uma guerra, evidentemente que a partir do momento em que aconteceu a guerra, aquele que foi destruído, se não é totalmente destruído, terá tendência a reorganizar-se e a vir novamente para destruir aquilo que nós construímos. Portanto, aniquilar totalmente o seu inimigo é aqui o aspecto fundamental, porque é só isto garante efetivamente uma estabilidade de poder e que nada permita que volte a haver uma remontada, ou digamos assim, que possa o poder ser posto novamente em perigo. A concessão é vista como fraqueza. Sempre que há uma concessão, isto historicamente tem sido visto, e se pensarmos nomeadamente na Paz de Versalhes ou naquilo que aconteceu após a Segunda Guerra, qualquer cedência é visto como fraqueza, ou seja, o inimigo busca, mesmo enfraquecido, a vingança. Ou seja, o inimigo vai sempre buscar a vingança, vai sempre tentar revidar ou voltar a pôr-se novamente naquele que é o plano que lhe dá dignidade pública, não é? Em termos de poder público e imagem pública, como é evidente, alguém que é destruído tem a necessidade de refazer a sua imagem, não é? Portanto, esta ideia
da vingança ou da justiça, e aqui podemos pensar no Conde de Monte Cristo, não é? Se calhar o romance de Alexandre Dumas que melhor ilustra tudo isto que estamos aqui a dizer, aquela ideia de que alguém que é totalmente destruído ou aniquilado, ele próprio depois vem vingar-se. É exatamente esta ideia de que alguém não aniquilou totalmente o seu inimigo ou convenceu-se que o tinha aniquilado quando na verdade não o fez. Ou seja, essa concessão, o não destruir completamente o inimigo, é vista como fraqueza e o inimigo, mesmo enfraquecido, buscará depois a vingança. Destruição física e espiritual é necessária para evitar futuras ameaças. Ou seja, a tal destruição apocalíptica ou nuclear, em que o outro seja totalmente destruído e não volte novamente a criar ameaça ou a aparecer como um elemento estabilizador. O realismo aparece aqui como um fenómeno fundamental, ou seja, aqui esta filosofia realista dentro das relações internacionais fala-nos do poder total, e o realismo justifica muitas vezes o uso da força absoluta contra os inimigos, não é? Esta ideia de que contra os inimigos podemos arrasar e destruir completamente esse inimigo e não o deixar novamente levantar-se, porque esse é um aspecto essencial. Isto do ponto de vista do uso da força, do ponto de vista da segurança e estabilidade, justificam sempre medidas extremas para assegurar essa mesma segurança e estabilidade, e portanto estes dois aspectos balançados, ou seja, por um lado o uso de força absoluta contra inimigos e a segurança e estabilidade justificada por medidas extremas, está intimamente ligada à ideia de Maquiavel, que a concessão leva à fraqueza, a destruição assegura o poder, ou seja, a destruição do inimigo, a completa aniquilação do inimigo é aquilo que assegura a permanência no poder ou a existência do poder. Aplicação prática, ataques preventivos, eliminação de líderes opositores, golpes de Estado, ou seja, isto é muitas vezes a forma como as ditaduras, em termos de realismo, se mantêm no poder. E se pensarmos nomeadamente em Vladimir Putin, temos aqui um excelente exemplo ilustrativo disto que eu estou aqui a transmitir. Foucault, que já vimos que tem muito mais que ver com a natureza do controle da informação, falámos disso na última aula, na 14ª, hoje aqui na 15ª trazemos novamente Foucault, mas sob uma perspectiva diferente, mais o poder e a submissão. Ou seja, a ideia de que o poder pode ser exercido de forma totalizante, inclusivamente de forma espiritual, ou seja, passarmos aqui para a dimensão espiritual do poder, ou seja, não estarmos apenas na sua dimensão material, imediata, imediatista, mas também vê-la aqui de um ponto de vista totalizante e nomeadamente espiritual. Então, destruir o inimigo impõe-se ou impõe uma narrativa única, sem contestação, e portanto este aspecto aqui de destruir os inimigos é sem dúvida uma base de partida. A ordem social só se mantém ao eliminar a resistência, promovendo hegemonia ideológica, ou seja, o poder pode e deve ser exercido de forma totalizante, inclusivamente espiritual. A capacidade de destruir os inimigos impõe-se como narrativa única e sem contestação, e a ordem social mantém-se a eliminar a resistência e promover a hegemonia ideológica. Isto tem a ver muito com as ideias de poder e submissão e a sua relação. Isto aparece e vem-nos sobretudo a partir de Foucault, Michel Foucault. Depois temos aqui Robert Greene, e mais uma vez eu trago a referência às 48 leis do poder e à lei 15, não é? Esta lei 15 de aniquilar completamente os inimigos, nada de concessões, é aqui a ideia-chave, digamos, do pensamento de Robert Greene quando se refere aqui a esta lei. Isto tem muito que ver com, sempre que alguém que quer ganhar ou dominar um determinado terreno, ideia ou campo ideológico, tem que saber que ou arrasa completamente com o inimigo, aniquilando-o e estabelecendo a sua própria estrutura e hegemonia em cima daquilo que foi a sua vitória, ou então o inimigo voltará a vingar-se-á e destruirá aquilo que é a sua própria estrutura. Isto é verdadeiramente algo primitivo, que está incerto dentro das nossas visões mais profundas. E é assim que funcionam as doutrinas sociais, é assim que funcionam as instituições públicas, é assim que é o funcionamento interno do poder e da política. E, portanto, esta lei é absolutamente essencial. Depois, atacar o ponto fraco com precisão cirúrgica é outro aspecto que está ligado à capacidade de aniquilação do inimigo, por isso é preciso tê-lo estudado bem, saber qual é o seu ponto fraco e atacá-lo pelo ponto fraco, porque ao destruí-lo dessa forma ele não voltará sequer a ter qualquer tipo de proximidade. A lei 40, despreza o que não pode controlar, ou seja, aquilo que você não consegue controlar tem que aprender a desprezar. A pior coisa que há é você cair de amores por algo que não pode controlar e que depois de alguma forma vai controlá-lo a si. Portanto, corte vínculos e destrua completamente quem o pode controlar a si e ter poder sobre si. E isto é uma tática para uma dominação total e irreversível. Portanto, aquilo que deve procurar sempre é chegar à dominação total e irreversível para poder, a partir daí, chegar aos seus objetivos de forma clara. Então, o exercício que eu trago hoje é o exercício de análise e aniquilação do inimigo. Ou seja, este exercício parte inicialmente de avaliar o inimigo, estudar essencialmente quais é que são os seus pontos fracos e as ameaças que ele constitui, ou seja, olhar para o inimigo de uma forma escatológica ou analítica, perceber quais são os seus pontos fracos, perceber onde é que ele pode ameaçar, pontos fortes, pontos fracos, e fazer essa avaliação.
Depois definir uma estratégia. As estratégias podem ser várias. Ruína financeira, difamação, isolamento. Há algumas que não são permitidas legalmente, não é? Naturalmente. Aqui tem que estabelecer uma estratégia que seja legalmente possível e permitida. A difamação, o isolamento, a ruína financeira, a destruição pública, que no fundo está aqui ligada à difamação, enfim, qualquer tipo de ação que você defina como estratégia. Depois execute uma ação decisiva e sem hesitações, ou seja, qualquer que seja a sua decisão relativamente a este seu inimigo, deve ser totalmente direto, sem hesitações e rápido. Este aspecto também é muito importante. Você deve ser extremamente rápido neste tipo de execução, sob pena de você próprio ser classificado pela sua ação e isto voltar-se contra si. Depois reflita quais as consequências éticas e políticas, e aqui este passo, daí eu estar a referir a rapidez na execução da mesma. Porquê? Porque você tem sempre que analisar as consequências éticas e políticas. Depois de ver quais são essas consequências éticas e políticas, você age e garante, este é o objetivo, que o seu inimigo jamais se reerguerá. Ou seja, aquilo que você faz tem que ser uma ação decisiva e que ao mesmo tempo permita que o assunto fique encerrado. Ele próprio sabe, se vier novamente a fazer revide, ele se enterrará ainda mais naquilo que ele próprio criou, e por isso você tem que ser extremamente estratega na forma como escolhe esta mesma realidade a impor ao inimigo. Reflexão sobre ética e consequências. E aqui convém fazer então uma reflexão geral acerca do que é isto da destruição ou aniquilação total do inimigo. E a primeira pergunta que eu faço neste contexto de ética e consequências é: a destruição total é sempre justificável? Ou seja, deve-se sempre fazer destruição total em qualquer circunstância, como defende Maquiavel e como defende a 15ª Lei do Poder de Robert Greene? Isto é algo para refletir e pensar. Segunda pergunta que também deve pensar: que impacto isso deixa no sistema político e social? Este tipo de estrutura extremamente primitiva, onde a socialização, onde, digamos, a capacidade de mediação e negociação acaba por estar altamente posta de lado para a vitória imediata. E depois outra, se a vitória é sustentável ou apenas momentânea quando se aplica este tipo de destruição total. Quais os novos inimigos que você pode estar a criar? Porque ao ter uma ação tão destrutiva, isto pode criar novos inimigos. Isto são pontos de reflexão acerca desta ideia da destruição e aniquilação total, e por isso, mais uma vez, refiro a questão da rapidez é um aspecto muito relevante aqui, também nesta reflexão de éticas e consequências. Construção do hábito estratégico. Mais uma vez, voltamos aqui a anunciar aqueles que são a fórmula, digo eu, típica de estruturar estas questões: registar as suas estratégias e reflexões por escrito, praticar 15 dias, refletir, praticar mais 15 dias, refletir outros 15, praticar 15 dias e refletir 15 dias, num total de 90 dias, destas estratégias e reflexões por escrito. Aproveite para incorporar a sua vibração e pensar estrategicamente sobre estes aspectos da aniquilação total do inimigo, criar um padrão mental de análise, ação e controle sobre esta realidade. Era isto que eu tinha para vocês, voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade.